Hoje vamos falar de organismos geneticamente modificados e transgênicos. Você sabe a diferença? Organismo geneticamente modificado é um termo amplo utilizado para designar um organismo cujo material genético tenha sido modificado de modo a favorecer uma característica desejada. Um dos precursores da genética e dos organismos geneticamente modificados foi o biólogo, botânico e monge Gregor Mendel. Ao realizar experimentos com ervilhas, demonstrou que as características eram passadas de pai para filho, a hereditariedade. Com isso, ele lançou bases da genética moderna no século XIX. O homem faz cruzamentos por meio de seleção artificial e reprodução seletiva para obter plantas e animais com características desejadas. Os cães, descendentes dos lobos, podem ser considerados organismos geneticamente modificados. A cenoura não é originalmente cor de laranja, mas sim vermelha, preta, amarela, branca ou púrpura. Produtores holandeses, por meio de cruzamentos, inventaram a cenoura cor de laranja, em honra à Casa de Orange, a família real holandesa. Dentro deste contexto de organismos geneticamente modificados, se encontram os transgênicos, que também são geneticamente modificados, mas com a diferença que esses organismos receberam um gene de outro ser vivo em seu DNA, visando obter alguma característica dessa espécie doadora. Mas o que são genes? Os genes contêm as informações que definem as características naturais dos organismos, como a cor dos olhos de uma pessoa ou o perfume de uma flor. Ao receber um ou mais genes de outro organismo, um vegetal pode se tornar mais resistente a pragas ou mais nutritivo, por exemplo. Como isso acontece? Isso acontece por meio da engenharia genética, que é a modificação direta dos genes dos organismos vivos. Antes de chegarmos no organismo modificado, precisamos trabalhar no gene de interesse. Essa etapa compreende a clonagem do gene, e ela pode ser feita pela técnica de DNA recombinante. O DNA recombinante marca o início da era moderna na biotecnologia. O DNA recombinante é um DNA artificial obtido por meio da inserção de um ou mais genes combinando sequências que não ocorreriam juntas na natureza, ou seja, compreende uma série de procedimentos para juntar fragmentos de DNA diferentes. Isso só ocorre porque o código genético, decifrado nos anos 60, é universal, isto é, compartilham as mesmas estruturas, diferenciando apenas na sequência das bases nitrogenadas, e assim, a informação genética pode ser compartilhada entre os indivíduos. A obtenção de DNA recombinante em laboratório está diretamente relacionado ao uso de plasmídio ou vetor, que é uma pequena molécula de DNA circular encontrado em bactérias capaz de replicar independente do DNA cromossomal da célula. O processo pode ser resumido do seguinte modo. O primeiro passo é isolar um fragmento de DNA que contém o gene de interesse. O gene de interesse, agora isolado, é colocado em um meio com fragmento de DNA bacteriano circular, o plasmídio e as enzimas de restrição. As enzimas de restrição vão cortar uma determinada região do plasmídio, onde será ligado ao fragmento de DNA de interesse. O fragmento irá unir-se com o DNA bacteriano através das enzimas de ligação, as ligases. Neste momento, é obtido o DNA recombinante. Após múltiplas cópias do gene de interesse, o DNA recombinante pode ser transferido para um organismo hospedeiro de acordo com a necessidade. Então, todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Atenção! Para ser transgênico, o organismo deve receber um gene de uma outra espécie. Exemplos clássicos de organismos transgênicos são as plantas resistentes a herbicidas e às pragas. No nosso país, 92% da soja, 90% do milho e 47% do algodão são geneticamente modificados. Os organismos geneticamente modificados também possuem aplicações na qualidade nutricional dos produtos. Na área da saúde, pesquisadores já descobriram banana que pode funcionar como vacina contra hepatite B, alface biofortificada com altos valores de ácido fólico e até mesmo o desenvolvimento de vacinas comestíveis.
O uso de plantas transgênicas é um tema de bastante destaque e polêmica. Os defensores afirmam que os alimentos são mais produtivos e resistentes e reduzem o uso de herbicidas. Já a vertente contrária questiona quais são os impactos que o material genético transgênico pode causar na saúde e no meio ambiente. A legislação determina que, desde a sua descoberta até chegar a ser um produto comercial, um transgênico é obrigado a passar por muitos estudos, que levam aproximadamente 10 anos de pesquisa. Esses estudos buscam garantir a segurança alimentar e ambiental do produto final. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima!